Olá, espectadores que há tempo não vejo. Meu nome é Pedro e hoje a gente vai fazer um react mais do que especial do trailer do filme Backrooms. Eu vou explicar para quem não sabe, talvez, o que é Backrooms, de onde surgiu, mas um pouco mais pra frente a gente vai reagir ao trailer primeiro, eu quero dar minhas primeiras impressões. Bom, tá aqui, Backrooms Official Trailer da A24 com o Kenny Pixels, que é o nome artístico, né? Que é o nome do canal, né? Do criador do criador não, perdão, do diretor de Backrooms, que é um diretor muito promissor. Já vou falar um pouco mais dele assim que a gente terminar de fazer esse react, mas simplesmente sensacional e combina super com a 24, que para mim é o estúdio perfeito para estar realizando aqui esse filme, cara. Sensacional. Eu vou desenvolver tudo isso que eu tô falando, o criador, o estúdio, o Backrooms, vou desenvolver, que eu quero primeiro fazer o react aqui e para depois elaborar bem. Enfim, tá dado aqui meu like, vamos então fazer esse react rapidão aí e depois tecer os meus comentários. I found something in the store. Okay. What did you find? A place. I found a place. हम जमीन के रहने वालों की तरफ से Hello? आपको खुश आमदीद कहते हैं। Anyone there? Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there. I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here with proof. All right, you feel me? Yeah. Follow my lead. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place, and I still barely scratched the surface. All right, just take it slow. Oh my God. Pull me up! Pull me up! Pull me up! What do you see? All these rooms. This place builds them. It's like a maze. It just goes on and on. Sometimes I'm scared I'll get lost. Clark, can you hear me? I don't understand. What is this? It's beautiful. Am I right? Hello? Incrível, eu achei esse trailer excelente por motivos muito simples, porque eu acho que para quem já conhece meio que da mitologia por trás de Backrooms, consegue empolgar pra caramba aquela pessoa que já acompanhou, já gostou, viu os vídeos do Ken Parsons ou Pixels, tanto faz, enfim. E para pessoa que não conhece nada, eu acho que dá para pegar a ideia de Backrooms, só alguns poucos detalhes ali que assistindo o filme que a pessoa tem que saber melhor, e quem já conhece mais ou menos de Backrooms já pegou pelo trailer já, mas são detalhes apenas porque a ideia principal, a premissa que é Backrooms, dá para pegar bem com esse trailer e eu acho que consegue empolgar a pessoa que está curiosa com o que o filme tem a entregar e a pessoa que está curiosa para ver como que vai ser adaptado uma história que ela tanto gosta. Prévia análise aqui, vamos lá, a gente começa com uma loja que é onde o protagonista, o que aparenta ser o protagonista, né? Vou pegar uma partezinha que tá da hora aqui, que ele mostra o rosto certinho. Esse cara que... Esqueci o nome dele. Eu já vou ver aqui. Backrooms tá até aberto aqui no IMDb. Cara, é o... É... Pô, amigo, não podia ter escolhido um nome mais simples pra você, não. Bom, é um ator que já tá em... É o ator mais famoso que a gente vê aqui no elenco. É o cara mais famoso daqui disparado.
Ele tá presente no filme do Doutor Estranho, ele é o protagonista de 12 anos de escravidão. Então é disparado assim o cara mais famoso que tem no elenco aqui. E ao que aparenta vai ser o protagonista, mas não tem como. Eu acho que é o que dá a entender, porque ele é o que mais está presente no trailer, ele é o que mais tem foco, ele é quem encontra primeiramente as backrooms, né? Então é de se esperar que ele seja o protagonista, embora no final a gente vê que a psicóloga dele, que inclusive é um negócio que já tinha sido, não sei se vazado ou se já tinha sido compartilhado antes, mas uma ideia do que se trataria o filme seria de um cara que faz uma consulta com a psicóloga e o cara encontra as backrooms e a psicóloga vai atrás dele porque ele se perdeu nas backrooms ou ele foi muito a fundo e ela quis ir atrás para puxar ele de volta, tirar ele de lá, enfim, alguma coisa do gênero. E a gente vê que essa premissa ela tá presente aqui mesmo, então a gente, se eu encontrar, talvez não, aqui a gente vê que ele realmente ele tá numa consulta com a psicóloga e ele mostra o papel com que ele fez com o mapa das backrooms e ele fala que ele já explorou muito e nem arranhou a superfície de tão grande que é as backrooms. E para quem não sabe, as backrooms elas são infinitas, tá? São quartos vazios ou praticamente vazios que são infinitos e muito extensos, muito grandes. A gente vê que ele fez um mapa aqui, eu não reparei nesse mapa, não dei uma estudada nesse mapa. A gente vê aqui Store, né, que é a loja dele, aí ele encontrou aqui o local, aqui a gente vê que é aquela pilha de objetos que estavam onde ele foi, e a gente vê que ele explora, vê os lugares que tem como ir, que não tem como ir. Tem aqui também coisas escritas que eu não estou conseguindo ler o que é, tá escrito old alguma coisa, ou seja, coisas antigas, coisas velhas, mas eu não estou conseguindo ler direito o que está escrito aqui. Enfim, a gente vê também que ele rabisca algumas coisas de preto, que talvez, sei lá, diferencie, porque, por exemplo, aqui, ó, ele deixou amarelo, aqui o papel, e aqui tá amarelo também, ou seja, deve ser tipo, aqui tem a parede, mas aqui é chão, aqui é chão. Será que o preto é algo que não seria chão? Pode ser também. Enfim, é algo muito característico das backrooms também são os famosos found footage, né? São essas filmagens aqui feitas com uma câmera mais retrô, uma câmera dos anos 90, 2000. E isso é interessante porque no canal do Ken Parsons, que se chama Ken Pixels, né? Meio que um nome artístico, dá pra dizer assim, Ken Pixels, onde ele já tem aqui a descrição, aqui ó, diretor e artista de VFX. VFX eu pesquisei, eu não sabia, é basicamente você retirar e colocar elementos de imagens, de vídeo, você faz meio que uma edição para colocar ou retirar algo conforme a sua vontade. Então a gente entende o porquê que tem tanta coisa boa em questão de qualidade técnica nas coisas que ele faz, porque o Kenny Pixels é um cara já conhecido na internet por fazer curtas. Ele faz curtas found footage. Found footage é o que eu expliquei, são essas filmagens de modo antigo que são feitas via VHS, DVD talvez, mas eu acho que aí já é mais meio avançado, não é tanto a pegada do que costuma ser found footage. Filmagens perdidas, reportagens antigas de TV, filmagens de câmeras de segurança, enfim, found footage são essas, a Bruxa de Blair, por exemplo, os filmes da saga VHS, tudo isso é found footage, é um estilo de filmagem que é propositalmente feito como se fosse algo mais antigo. E são curtas, você vê aqui 9 minutos, 2 minutos, 8 minutos, são curtas, mas que fizeram muito sucesso. Então você pode ver aqui 74 milhões de views, 17 milhões de views, 14 milhões de views. Então são vídeos que pegam view pra caramba. O Kenny Pixels ele ficou famoso principalmente por causa disso, e as backrooms, que a partir desses curtas que ele fez, a partir das backrooms, deu visibilidade para ele para outros projetos que ele fez também. Por exemplo, The Rolling Giant, aqui ó, que é o título do vídeo, mas a série é The Oldest View, que
É outra série de curtas também, dessa vez um pouco mais longos, né? Você vê que aqui 46 minutos, enfim. São outros projetos dele também que é incrível, que mexe com esse terror aí e principalmente mexe com a sensação de vazio, de solidão. Então, e Backrooms nasce muito disso, porque o Kenny Pixels, ele ficou famoso principalmente a partir dos vídeos de Backrooms, dos curtas que ele fez, mas Backrooms não é uma criação dele. Ele só fez uma adaptação pro, pro que ele achou que seria legal contar, para as histórias que ele quis contar dentro das Backrooms, mas não foi criação dele. Galera, Backrooms nasce, para quem não sabe, nasce da ideia de espaços liminares, ou liminal spaces também, que são chamados, que é um nome em inglês. Liminal space é espaços liminares em português. E a primeira imagem que aparece, por exemplo, quando você pesquisa é justamente aqui de Backrooms. Então são esses lugares que dão uma sensação de vazio, de solidão. Aqui, são esses lugares que dão um certo desconforto de olhar, são lugares que às vezes deveria ter gente, mas não tem, tipo, ó, o vazio da cidade. Então, são lugares que são bem esquisitos, um shopping que não tem ninguém. Então, Backrooms nasce dessa ideia, mas fica famoso principalmente pelas creepypastas que existiam de Backrooms. Então, a partir das creepypastas, o Ken Pixels ele veio e fez a adaptação dele, nos curtas dele, com os moldes dele de contar uma história. E isso, nossa, amplificou pra caramba Backrooms, porque o que antes estava no texto, agora ele também fez aqui em vídeo. Backrooms virou jogo, que ficou super famoso também. Então, agora inclusive, né, filme de Backrooms, então realmente é algo que furou a bolha, uma das creepypastas mais famosas que existem, disparado. A gente já teve filmes de creepypastas, por exemplo, Slenderman é o exemplo mais famoso, que é um filme que eu nunca assisti, mas absolutamente não existe ninguém que fala bem desse filme. Esse filme é uma merda, pelo que falam, é terrível. Mas, galera, Backrooms parece, pelo menos, né? Parece que vai para o caminho completamente oposto. Parece que é algo muito promissor. Estão surgindo muita coisa positiva em cima desse trailer, porque eu achei um puta de um trailer, cara. Eu achei um trailer incrível, sensacional. Eu acho que a ideia de Backrooms é muito boa. E o realizador também aparenta ser muito talentoso, que é o Ken Parsons, ou Ken Pixels, né, como eu preferi chamar. E é como eu mostrei, galera. Gente, aqui ó, 74 milhões de views, tá ligado? Então, cara, talentoso o cara é. Eu tenho vontade de ver porque eu só vi pedaços disso. Eu não peguei pra assistir a série inteira de Backrooms que ele tem, porque aqui em playlist você vai ver que ó, The Backrooms tem 22 vídeos sobre Backrooms. Inclusive, é engraçado, né? Porque a série é The Backrooms, só que o filme não vai chamar The Backrooms, vai ser apenas Backrooms. Talvez para diferenciar um pouco da série dele pro filme, ou talvez não tenha nada a ver, sei lá, pode ser também. Eu não sei se vai ser realmente o protagonista este personagem, que é o Clark, que é o único que tem nome aqui, né? Porque tem cara de ser protagonista, porque ele é o que mais tem foco, é quem encontra tal, é quem chega nas backrooms aqui, mas sei lá, cara, a partir do momento que aparece a psicóloga, talvez ele esteja perdido, ou ele foi, ou por conta do exército não, acho que é exército mesmo, talvez ele tenha sido afastado das backrooms, ou estão segurando ele, porque a gente vê no trailer, se eu conseguir encontrar a porcaria da parte, não tô encontrando, acho que é por aqui. Aqui, que tem pessoas vestidas com essas roupas aqui, que são roupas muito famosas em backrooms, porque se não me engano, esse aqui eu acho que é o exército, mano. É, é o exército que está explorando as backrooms, porque eles descobriram também, eles estão fazendo estudos lá, vendo o quão fundo é o local, e é um local sem fim, então não vai acabar nunca. Inclusive por isso as roupas de proteção aqui, vai que tem algum vírus que nunca na história existiu, de repente eles trazem para a Terra, então eles estão todos trajados aqui. Pode ser, talvez, que o nosso protagonista, o Clark, ele tenha sido pego por essa galera e a psicóloga vai atrás. E nesse pequeno pedaço aqui é interessante porque dá pra ver a data que se passa o filme. A data não, mas o ano, principalmente, né? Porque provavelmente a gente vê que não vai se passar num dia o negócio, né? Vai ser vários dias, talvez até vários
várias semanas, talvez, também. Mas o ano eu acho que vai ser esse que vai se passar aqui, ó, 1990. Interessante pra gente saber quando, mais ou menos, que se passa o filme. E é interessante aqui, ó, 29 de junho, porque nos Estados Unidos, caso você não saiba, as datas são meio que ao contrário, tá? Então, não é igual a gente que coloca dia, mês, ano, o que faz muito sentido, porque é um crescente, né? Dia, mês, ano, vai crescendo, mas eles, por algum motivo, eles botam primeiro o mês, depois o dia e depois o ano, vai entender? Então aqui é dia 29 de junho, baseado na série de Ken Parsons, escrito por Will Sudick, só que o Ken Parsons, além de ser diretor, ele também assina como roteirista, então ele vai fazer parte do roteiro também. E eu achei sensacional terem escolhido. Na verdade, não acho que é eles que escolheram, eu acho que a 24 deu oportunidade para ele, o Ken Parsons, deve ter sido isso. Eu acho que a A24 é perfeita para fazer esse filme de Backrooms, porque eu acho que é algo que tem que mexer com criatividade mesmo, tá ligado? Eu acho que tem muita possibilidade de ser abordado de forma muito criativa, mas você precisa de um bom realizador. Então, temos um bom realizador, alguém que já se mostrou competente nas coisas que ele faz, que é o Ken Parsons. Ele já é famoso na internet por fazer coisas que mexem com criatividade. E com esse universo ele já tem domínio muito forte sobre o universo de Backrooms, ele já tem o entendimento, já tem o talento também, que eu acho que a única coisa que talvez pudesse ser um empecilho seria que o Kenny Parsons ele só trabalhou com a internet, né? De um modo completamente diferente, fez curtas apenas, e aqui ele tá trabalhando num filme que é um formato diferente, mas honestamente eu acho que tem o cara talentoso e o A24 ela já é famosa por dar muita liberdade criativa para os autores, né, para os diretores, roteiristas. Então eu achei sensacional essa mescla aí que ficou sensacional. Então um autor talentoso com um estúdio que dá liberdade criativa para os autores, cara, meu Deus, isso aqui vai ser excelente. Eu tenho muita fé de que esse filme vai ser um filmaço. Eu tenho muita fé de que esse filme pode ser um dos grandes filmes de 2026, talvez pelo menos do terror, que inclusive abre aba, né, para discussão. Será que vai ser um terror psicológico ou um terror de monstro? Porque, para quem não sabe, se não me engano, na creepypasta das Backrooms, que era só texto, não tinham monstros nas Backrooms. Então você meio que entrava lá, só que você ficava só louco. Tipo, era um vazio, não tinha ninguém, era um silêncio profundo. Então você ficava louco nas Backrooms. Então mexia meio com o psicológico, um terror psicológico. Só que o Ken Parsons, ele adicionou monstros nas Backrooms. E a gente vê no trailer que vai ter sim alguma coisa que vai pegar a galera, assim. Então, tipo, a gente vê aqui a psicóloga, ela tá com sangue nela, então realmente alguma coisa, ela não acho que ela se machucou, eu acho que realmente isso é sangue de outra pessoa, talvez do exército que entrou lá e foi atacado, não sei. A gente vê também depois que tem um outro momento, tô tentando achar aqui, que eles estão fazendo essa exploração aqui dentro do lugar, que dá pra ver que o Clark ele chama uma galera para fazer umas filmagens com ele, para gravar o local, para ele provar pra psicóloga tal que existe esse lugar. E a gente vê que tá fazendo essa exploração e não dá para ver nada aqui. Eu, pelo menos, eu não encontrei nada se mexendo, se escondendo, mas depois ele pede para puxarem ele logo, para ele sair daí, ou seja, ele viu alguma coisa, então vazias as Backrooms não são. É nítido isso, que vazias elas não são. Mas para qual lado será que o filme vai mais? Eu acho que ele, particularmente, um chute meu, eu acho que ele vai mexer com o psicológico. Tanto é que vamos ter um personagem que faz acompanhamento psicológico, né, que vai na psicóloga. Mas eu acho que ele vai talvez focar mais nessa parte de alguma coisa dentro das backrooms. Mas sei lá, eu acho que talvez tem muita possibilidade de ser um 50-50 ou. Ah, cara, na verdade, pensando bem, eu acho que é bem provável qualquer alternativa. A gente vê, por exemplo, quando ele chega, ele já começa a ouvir vozes de um lugar que. Isso aqui parece um ser humano, mas. Não pausei no momento certo, mas enfim.
parece um ser humano, mas eu acho que é mais coisa da cabeça mesmo, que as Backrooms faz com as pessoas que entram lá. Não, eu acho que é bem 50-50, gente. Eu acho que não sei exatamente. Eu acho que se for pra chutar, eu digo que vai ter elementos de terror psicológico e vão ter elementos de terror de monstro. Eu acho que isso vai ter. Agora, qual que vai ser mais? Puta, cara, eu acho que é muito provável que seja mais um psicológico e tenha monstros. Eu acho muito provável que tenha o psicológico, só que seja mais de monstro. Eu acho que é bem plausível várias das alternativas. Mas enfim. E aí, galera, o que vocês acharam do trailer? Eu achei sensacional, eu achei promissor. É isso que uma das grandes palavras para definir esse trailer, para definir esse filme, promissor. Então fica aí, galera, você que está ansioso. Aqui tá dia 29 de maio, mas para você que não sabe, aqui no Brasil nós vamos ganhar o filme em antecipado. Sim, parece que é zoeira, parece que é fake news, mas não, a gente vai ganhar o filme um dia antes. Então a gente vai poder assistir ao filme Backrooms, dia 28 de maio. Detalhes a mais, acho que não temos tanta coisa. A gente tem, por exemplo, um pôster. Sim, esse é o pôster do filme, não tô zoando. Se você ver aqui embaixo tá escrito Backrooms, mas eu achei um pôster. Esse pôster tá bem ruim, eu acho que eles foram naquela linha de ai, às vezes menos é mais. Nesse caso, menos só foi menos mesmo. Tem alguns posters que são de fã que eu achei bem mais interessantes. Esse pôster aqui ele já é bem mais interessante. Ele tem alguns elementos, por exemplo, o que eu chuto que seja o protagonista, talvez. Enfim, esse pôster aqui, nem sei se é oficial, isso aqui nem deve ser, mas eu achei o pôster bem mais maneiro. Nossa, muito bacana. E ainda aquelas coisas, aqueles escritos, sabe, de pôster. Don't lose your step, you may never find it again. Que significa não perca seu passo, você pode não encontrá-lo de novo. Então é basicamente dizendo, tipo, cuidado para não se perder, que você pode não achar o caminho de volta. É meio que isso. Enfim, posterzinho bem vagabundo, mas tanto faz também. Falei demais, galera. Falei demais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô super ansioso pro filme. E é isso, galera. Muito obrigado a quem me acompanhou até aqui. Peço desculpas aí pela ausência de vídeos. Aqui, se antes eu não postava tanto e eu nem era tão ocupado, agora nesse ano de 2026 eu estou muito mais ocupado. E talvez eu traga vídeo só se for algo muito especial que eu quero muito. Então, por exemplo, Backrooms é um que eu quero trazer análise aqui no canal. Super Mario Galaxy, já estou falando, estreou há pouco tempo, eu vou assistir. E provavelmente eu vou trazer uma análise aqui no canal também. Enfim, falei demais. É isso. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, ativar o sino, comentar, dar like. Qualquer coisa que você estiver fazendo vai estar me ajudando para caramba aqui no canal. E corta.